Olá, meu nome é Nayana e eu sou professora de artes. Nessa aula a gente vai tratar do volume 3 da unidade 2, Percurso Musical. E o tema dessa aula é Música no século XX e as tendências contemporâneas. A gente tem início aí na página 28. É importante que a gente acompanhe essa aula pelo slide que estará disponível, porque como a gente vai tratar de artes, a gente precisa bastante das imagens para nos guiar. Então, começando, o que nós veremos nessa aula hoje? Nós veremos que a música, mais uma vez, ela teve sua forma de composição transformada a partir do século XX. Vamos verificar também que, embora alguns músicos continuem a compor de modo tradicional, clássico ou romântico, seguindo modelos já estabelecidos, outros procuram trazer algo novo às antigas formas. Nós vamos conferir também que os valores da música do período clássico, como o equilíbrio, a disciplina, a diversidade de instrumento, a moderação, foram rejeitados por esses novos compositores que inauguram aí a música moderna, que se iniciou com as composições impressionistas. Então a gente tem início aí com características, influências do impressionismo, né? Então nós vamos conhecer compositores que inauguraram a música moderna e que foram influenciados pelo impressionismo. A gente começa conhecendo o Claude Debussy, né? Temos aí a foto do Claude. Ele viveu no século XX em Paris, durante um tempo aí de grande efervescência, incrível criatividade e inovação. Dentre os movimentos que surgiam, de vanguarda que surgiam na época, podemos destacar o simbolismo e o impressionismo. Então, o Debussy, aí, vivendo em Paris, estava sob influência do simbolismo e impressionismo. O Debussy, ele tinha grande sensibilidade, não somente para a música, mas também para as outras artes. E tanto o simbolismo como o impressionismo acabaram influenciando ele. A música inovadora do Debussy agiu como um fenômeno catalisador de diversos movimentos musicais em outros países. Então, essa música inovadora dele vai influenciar diversos movimentos em outros países também. E a gente vai agora para o Maurice Ravel. Temos aí a foto também do Ravel. Ele foi um compositor e pianista francês. Ficou conhecido sobretudo pela sua sutileza das melodias instrumentais e orquestrais. Entre elas o bolero, que considerada trivial, ele descreveu como uma peça para orquestra sem música. O Ravel foi muito influenciado pelo Debussy, mas também por compositores anteriores, como o Mozart, o Liszt e o Strauss. Mas logo ele encontrou seu próprio estilo, que ficou, porém, marcado pelo impressionismo. O Maurice Ravel, ele é mundialmente conhecido pelo bolero de Ravel. Ainda hoje é a obra musical francesa mais tocada do mundo. A composição foi encomendada pela bailarina Ida Rubinstein e estreou na Ópera de Paris em 1928. Então, eu acredito que você já tenha ouvido o bolero de Ravel e aconselho a tentar ouvir novamente para relembrar, se você não lembra, né? Mas acredito que já tenha ouvido. O bolero de Ravel, o Ravel foi o autor, né, dessa música, e sua estreia ocorreu no Teatro Ópera Garnier, em Paris, na França, em 1928. E além de se tornar a obra mais famosa do compositor, né, do Ravel, ela foi também um dos maiores expoentes da música impressionista do século XX. Embora Ravel tenha considerado apenas um estudo orquestral, o bolero alcançou grande êxito em pouco tempo e tornou-se uma das obras musicais mais interpretadas na versão concerto. A gente tem aí na imagem, né, um concerto
com o bolero de Ravel. Então, o que é o impressionismo? Né? O impressionismo que influenciou esses músicos, que influenciou Debussy e influenciou Ravel. Também o impressionismo já foi tratado em temas anteriores, mas vamos relembrar aqui também nessa aula um pouco sobre o impressionismo. No slide de número 8, a gente tem uma obra, né, do Monet, que foi uma obra que deu início ao impressionismo. Esse nome, o nome do movimento, ele é derivado de um comentário sobre a pintura do Monet, né, a pintura Impressão, Nascer do Sol, de 1872. A obra fazia parte de uma exposição de um grupo de artistas e um crítico, né, de artes a desqualificou e chamou o grupo, ironicamente, de os impressionistas, pois, segundo eles, tais artistas não produziam suas pinturas com base em conhecimentos, e sim em impressões de um momento. E a nomenclatura, então, ela foi adotada por esses artistas, e o caráter ali depreciativo que foi imposto, ele foi negado, foi ignorado. Então a gente consegue ver na imagem da obra Nascer do Sol, do Claude Monet, as características desse movimento, né, do impressionismo. Então são realmente impressões, ela não tem caráter ali de representar a realidade, né? Apesar que a gente consegue ver, saber o que é, mas ela não pretende representar a realidade. Bom, aí no slide de número 9, a gente tem outra obra, que é da Berthe Morisot, que a gente consegue ver também algumas características do impressionismo. Não mais interessados em retratar fielmente a realidade, um grupo de jovens pintores afastou-se dos modelos acadêmicos, privilegiando em suas obras a luz natural, a cor, o movimento da pincelada mais livre, a rapidez e a espontaneidade do traço, a despreocupação com a precisão dos contornos. Então você consegue ver na obra da Morisot essas características que foram citadas, né? Que é uma luz natural, que são as cores muito proeminentes, cores fortes. E o movimento da pincelada, você consegue ver, né, por esses traços, o movimento dos pincéis, como foram realizados, né? Tem pela lateral, diagonal, você consegue enxergar como foram realizados esses movimentos do pincel. E também não tinha preocupação com o contorno, né? Você consegue ver também nessa obra aí da Morisot. Bom, e aí a gente vai para o impressionismo nas diferentes linguagens, porque o impressionismo começa ali nas artes visuais, mas ele também influenciou outros movimentos, não só as artes visuais, como a gente já viu, ele influenciou também a música, né? Então a gente vai ver aqui o impressionismo em outras linguagens. Em contraposição ao romantismo e ao realismo, uma série de novas tendências musicais marcou o começo do século XX. Dentre eles pode-se destacar o impressionismo, que teve início nas artes visuais, como a gente falou, mais especificamente na pintura francesa, ainda no século XIX. Bom, então cerca de 20 anos aí após o surgimento do impressionismo na pintura, as características desse estilo repercutiram na música também, né, e na literatura. Essa influência ficou muito evidente quando Debussy apresentou o Prelúdio à Tarde de um Fauno, uma obra considerada por alguns críticos um marco inicial da música moderna, e seu compositor expoente da música impressionista. Então o Debussy vai aí realizar uma música, Prelúdio à Tarde de um Fauno, e ela foi considerada aí o marco inicial da música moderna. E o Debussy, um grande expoente da música impressionista.
Então, no slide de número 13, a gente tem aí uma ilustração do que seria esse ser mitológico que é o fauno, né? O fauno aí é um ser que é metade homem e metade bode. Então, vocês conseguem ver na imagem como seria o fauno. O Prelúdio à Tarde de um Fauno é uma obra considerada por críticos como o marco inicial da música moderna. Essa música, né, criada pelo Debussy, ela é baseada no poema A Tarde de um Fauno, do Stéphane Mallarmé. Ele foi escrito em 1865 e publicado em 1876. Esse poema, que serviu de inspiração para a composição musical, ele conta a história de um fauno, que é um ser mitológico, que é metade homem e metade bode. E ele toca ali a sua flauta nos bosques e fica encantado com a passagem de ninfas, que eram divindades da mitologia grega que habitavam as beiras dos riachos e dos bosques. Aí o fauno tenta seduzir essas ninfas, mas ele não consegue. E aí, muito cansado e fraco, ele dorme no sono profundo e ele sonha que conseguiu reunir-se com as ninfas. Então, o Debussy cria aí uma música para esse poema, baseado nesse poema, que vai ser de grande importância e considerada aí o marco inicial da música moderna. Então, quais seriam essas características da música impressionista? A gente viu as características, relembrou, né, as características do impressionismo nas artes visuais. Então, a gente vai ver agora as características da música impressionista. Os vários sons e diferentes timbres presentes na música impressionista eram executados ao mesmo tempo, mas existia uma relação entre eles. Então, são vários sons e diferentes timbres que eles são executados ao mesmo tempo, mas existe aí uma relação que acontece entre eles. Essas composições despertavam a imaginação e a fantasia dos ouvintes e se distanciavam dos excessos emocionais do romantismo. O estilo impressionista aplicado à música objetivava evocar sentimentos, estado de espírito e impressões através da harmonia e cores tonais. Baseando-se na insinuação, usou de uma linguagem completamente diferente daquela que os românticos estavam acostumados. Então, esse estilo aí, quando ele foi aplicado à música, o estilo impressionista, ele evocava sentimentos, né, estado de espírito e impressões através da harmonia de cores tonais. Então, nessa imagem aí do slide 14, a gente também tem uma obra impressionista, né? A música impressionista no Brasil, a gente tem como expoente aí o Tom Jobim, né? E esse movimento impressionista influenciou também o músico e maestro brasileiro, o Antônio Carlos Jobim, conhecido como Tom Jobim, que utilizou algumas características da música impressionista, com as relações entre os sons que ocorrem aí ao mesmo tempo. Essa música do Tom Jobim, ela é uma música que se chama Brasília, Sinfonia da Alvorada, que também é conhecida como Sinfonia de Brasília. Ela tem a melodia aí do Tom Jobim e letra do Vinícius de Moraes. E é um exemplo aí dessa influência impressionista na música brasileira. Essa música aí ela foi encomendada pelo Juscelino Kubitschek, o presidente brasileiro, entre 1956 e 1961, e ela seria apresentada em 1960, no ano marcado aí para a inauguração da nova capital do Brasil. Mas por diversos problemas a apresentação não aconteceu e a sua primeira audição dessa música, né, ocorreu em 1966 na TV Excelsior de São Paulo. Porém, em Brasília, ela foi apresentada em 1986 na Praça dos Três Poderes. Então, se você quiser conferir essa música, ela é conhecida como Sinfonia de Brasília, com a melodia de Tom Jobim e letras de Vinícius de Moraes. Então, vamos falar um pouquinho sobre o impressionismo na literatura. Na literatura, o impressionismo também teve influência, né?
a literatura foi influenciada também pelo impressionismo. Diferentemente do realismo, que buscava um registro bastante próximo da realidade, os autores aí do impressionismo buscavam registrar a impressão que tinham da realidade em determinado momento. Então, a característica do impressionismo na literatura seria um registro de impressões do momento. Para eles, cada momento era singular, único, já que a realidade é modificada a cada instante. Dessa maneira, os autores ofereciam ao leitor as impressões, emoções e sensações de uma cena, de um momento. Então, os autores ali buscavam transmitir para os leitores as emoções e sensações daquela cena. Então, como autores, vamos conhecer agora alguns autores da literatura com características impressionistas. A gente vem aí com Raul Pompeia, que nasceu no Rio de Janeiro em 1863. Além da discussão acerca do movimento ao qual Raul Pompeia pertencia, alguns críticos consideram o Ateneu, que foi escrito por ele, né, como um romance à parte na literatura brasileira, sendo o único representante do impressionismo no Brasil. Então, o Raul Pompeia é considerado o único representante do impressionismo na literatura no Brasil, que é no romance Ateneu. O Eça de Queiroz, ele foi um escritor e diplomata português e é considerado um dos mais importantes escritores portugueses de sempre. Ele foi autor de romances de reconhecida importância, como Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Bom, aí encerrando essa parte do impressionismo, né, e suas influências, a gente vai para o expressionismo. A gente tratou do impressionismo na música e agora a gente vai falar do expressionismo. E assim como o impressionismo, o expressionismo abrangeu diferentes linguagens e fez parte da arte moderna. O movimento recebeu esse nome porque deu maior ênfase às expressões humanas. Então, o expressionismo vai dar um ênfase maior às expressões humanas. Ele teve apogeu na Europa entre o fim do século XIX e a década de 1920. Esse período aí de surgimento do expressionismo, ele foi marcado pela industrialização e pela crescente urbanização e pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que gerou um clima de instabilidade e incertezas. As experiências iniciadas nas artes visuais refletiram na música, também, né, na literatura, na dança e no cinema. Também no teatro, expressando sentimentos de medo, desespero, solidão, miséria, confusão e desordem. Então, mais uma vez, esses sentimentos aí da guerra, eles surgem como sentimentos aí de medo, desespero, solidão. E também influenciam as produções humanas, né? As produções artísticas. Então, a gente tem nesse slide de número 24 uma obra do Edvard Munch, que é O Grito. Então, essa obra é uma obra muito importante aí para o expressionismo. Você consegue ver que essa obra está assim demonstrando expressões, né? Expressões humanas. E aí sentimentos, diversos sentimentos, né? Então, passando para o expressionismo na música, vamos conhecer alguns compositores desse período que foram influenciados pelo expressionismo. O expressionismo na música. Alguns compositores destacaram-se nesse período, dentre eles o Arnold Schoenberg e o Igor Stravinsky. Eles colocaram em suas composições sentimentos de desespero, desamparo, dando às obras um caráter sombrio e muitas vezes exagerado. Então, a gente vai falar um pouco do Arnold Schoenberg, que foi um compositor e professor. Ele criou o método dodecafônico, que foi importante
e revolucionário estilo de composição do século XX. Consistia aí em uma nova maneira de organizar as notas musicais. O método tornou-se marco decisivo na evolução da música. Ele nasceu na Áustria em 1874 e iniciou sua educação musical muito jovem, muito cedo, aos 9 anos. Já compunha pequenas peças. Então aí, com a morte do pai dele, ele tornou-se empregado de um banco para ajudar a família, né? E esqueceu a música por um tempo. Mas durante esse período que ele ficou trabalhando, ele conheceu um compositor e maestro, e se tornou aluno e amigo. Aos 23 anos, o Schoenberg apresentou pela primeira vez em público uma composição. E a gente vai falar também de outro compositor, que é o Stravinsky, Igor Stravinsky. O Stravinsky também se destacou como autor expressionista, mas foi notável durante sua carreira artística, ao transitar por diferentes gêneros. Ele era filho de um cantor de ópera e de uma pianista. Nasceu na Rússia em 1882. Ele começou também, assim como o Schoenberg, ele começou a estudar música muito jovem e aos 9 anos. Ele ficou famoso aí como pianista e maestro. Em 1950, ele compôs, utilizando a técnica do Schoenberg, um método dodecafônico. A sua carreira foi reconhecida por sua genialidade e diversidade de estilos. E aí a gente traz no slide de número 29 a imagem de uma peça, que é a Sagração da Primavera. Não é a imagem de uma peça, é a imagem de um balé. A Sagração da Primavera, que foi realizado aí na cidade de São Paulo. A Sagração da Primavera conta com a história de uma jovem que deve ser entregue em sacrifício a uma divindade e assim garantir colheita farta para o seu povo. O espetáculo estreou em 1913 no Teatro Champs-Élysées, em Paris, e causou grande tumulto por abordar um tema que, de certa forma, lembrava o barbarismo da guerra. Além disso, as dissonâncias, conjuntos de sons desagradáveis aos ouvidos, o ritmo e os movimentos bruscos da dança também geraram críticas desfavoráveis. Essa música foi utilizada em outros contextos, como no desenho da Disney Fantasia, em 1940, e por diferentes coreógrafos como a Pina Bausch. Então, essa música, A Sagração da Primavera, foi composta pelo Igor Stravinsky e foi utilizada aí em peças, né, de balé. Mas ela não foi tão bem aceita, né? Esses ritmos aí desagradavam inicialmente, né, alguns ouvidos. Mas é muito famosa também essa música, A Sagração de Primavera, composição do Igor Stravinsky. Então, saindo desses compositores, a gente vai falar um pouco da música concreta e da música eletrônica. Bom, a música, os gêneros musicais, eles não começam e terminam numa data exata, né? Então, vários gêneros aí musicais convivem ao longo dos períodos. E muitas vezes o artista cria composições de diferentes estilos musicais durante a sua carreira. Ele não compõe apenas um tipo de música. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. Isso aí também ocorreu durante o século XX, que se caracterizou como o século das comunicações. Então é importante lembrar dessa passagem, que o século XX é um século das comunicações. Por quê? Porque nesse século aí ocorre o progresso tecnológico, que proporcionou a criação do fonógrafo, o fonógrafo é essa peça que a gente tem nessa imagem do slide 31. Do rádio, do cinema e o aperfeiçoamento de instrumentos musicais em indústrias de aparelhos sonoros. O
foram os novos meios de comunicação que proporcionaram o aparecimento de duas tendências, a música concreta e a música eletrônica. Então, essas transformações do século XX vão ser muito importantes para o surgimento da música concreta e da música eletrônica, que nós vamos conhecer agora. A música concreta, ela foi um termo estabelecido pelo engenheiro e compositor francês, o Pierre Schaeffer. Ela surgiu entre o fim da década de 1940 e início de 1950. É a música composta, o que é aí a música concreta? É uma música composta com sons naturais, de ambientes ou industriais, que são primeiramente gravados para depois serem modificados em estúdios. Vários grupos de música pop e rock utilizaram a técnica da música eletrônica concreta em suas produções. Então, se você quiser ouvir uma música nesse estilo concreto, é muito fácil de encontrar, e bandas assim que são super famosas, conhecidas como os Beatles, né, que é a música Revolution 9, e também tem uma música do Pink Floyd que se chama Bike. Tá? Então, se você quiser ouvir uma música concreta, basta procurar aí Pink Floyd Bike e os Beatles Revolution 9. Então, a música concreta, se trata de uma técnica experimental de composição, e eles vão evitar aí os instrumentos tradicionais. Então, esses sons serão substituídos pelos sons produzidos por objetos variados. Então, vai de balde à serra elétrica. Então, a música concreta, os instrumentos tradicionais são deixados de lado e eles buscam sons de outros elementos, né? Elementos geralmente assim do dia a dia. E seu inventor foi o francês Pierre Schaeffer, como a gente falou. E tudo começou em 1949, em Paris, quando ele fundou um clube especialmente para desenvolver esse tipo de experiência. E ali surgiu a ideia básica do gênero, gravar ruídos para com eles compor peças musicais. Então o Schaeffer combinava em fitas magnéticas o barulho de vassouras raspando no chão, água pingando da torneira e rolhas saltando de garrafas. E a obra mais conhecida do Schaeffer é Sinfonia para um Homem Só, de 1950. Então, a característica aí da música concreta é essa utilização de instrumentos diversos, né? Não instrumentos musicais em si. Bom, e aí passando para a música eletrônica, em 1913, o italiano Luigi Russolo, considerado o primeiro teórico da música eletrônica, inventou um aparelho de fazer barulhos das mais diferentes espécies, produzidas por diversos objetos. Então, esse aparelho que o Luigi Russolo criou chama-se intonarumori, que é super difícil de falar, que é uma máquina de fazer ruídos. No entanto, nenhum dos objetos que compõem o aparelho era um instrumento musical. Então, aí a música eletrônica também surge de instrumentos que não eram necessariamente instrumentos musicais. E nesse slide de número 34, a gente consegue conferir como era esse instrumento criado pelo Russolo, né? Bem diferenciado. Bom, seguindo aqui, a gente vai conhecer um músico também, que é o Edgar Varese. Esse tipo de produção musical, como se pode imaginar, gerou muitas críticas. No entanto, despertou no compositor francês Edgar Varese a ideia de organizar os ruídos em composições musicais, criadas com instrumentos de percussão inusitados. Na composição equatorial, por exemplo, ele utilizou 2 teremins, instrumento musical eletrônico inventado pelo russo Leon Theremin, que produz diferentes timbres.
A gente vai conhecer também outro músico que é super importante aí para a história da música, que é o John Cage. O John Cage é estadunidense e também considerado uma das figuras de destaque da música eletroacústica, isto é, modificada por meio de equipamentos ou instrumentos eletrônicos, além do uso de instrumentos convencionais utilizados de forma não convencional. Então, o John Cage utiliza aí elementos convencionais, mas ele os modifica, transformando de forma não convencional. O Cage aí compunha em seu piano preparado, no qual introduziu entre as cordas diferentes objetos. O John Cage então utiliza aí desse instrumento conhecido, né, que é o piano, em uma de suas composições. Ele introduziu diferentes objetos dentro do piano para ver como esses sons seriam modificados e como ficariam esses sons. Então ele colocou prego, chave de fenda, porcas, peças, diversas peças, que com um som totalmente alterado em comparação ao original do instrumento, né? Então essa adição de elementos ali dentro do piano acabou por modificar os sons. Então a gente vai conhecer também outro compositor, que é o Stockhausen. Na década de 1950, a produção de sons com instrumentos eletrônicos se aperfeiçoou em um laboratório de música eletrônica fundado e dirigido pelo Stockhausen. Então é bem importante também a gente entender isso, né, que o Stockhausen ele aperfeiçoou esses sons eletrônicos em um laboratório de música. O Stockhausen é considerado um dos maiores compositores do fim do século XX. Em seu laboratório ele criou obras musicais sem a intervenção humana, isto é, com equipamentos eletrônicos, executados com toda a fidelidade à ideia do compositor. Então, daí para frente, a forma de produzir os sons tornou-se cada vez mais variada e se multiplicou com aparelhagens sofisticadas. Então, nessa imagem aí do slide de número 38, a gente consegue perceber como essa música se modificou, né? Como esses instrumentos também, como esses aparelhos de fazer música se modificaram. Bom, filtrar sons, reorganizá-los, sobrepô-los, dividi-los, produzir ecos e mixar são algumas entre tantas possibilidades de fazer música, muitas vezes produzidas ali diante do público, com a manipulação de gravações. Hoje as músicas não necessitam de salas de concerto para serem apreciadas, embora esses espaços ainda sejam construídos especialmente para isso. Então, basta apertar uma tecla de um computador ou de um sintetizador e qualquer gênero musical pode ser escutado e apreciado. Essa é uma das possibilidades que o avanço da tecnologia proporcionou a todos. Então, aí a contemporaneidade, ela permite que por meio de computadores e equipamentos, qualquer pessoa consiga criar uma composição. Então, durante as décadas de 70 e 90, a música pop eletrônica ganhou espaço e apresentou a figura do programador musical, o DJ, né? Que o DJ é uma abreviatura de disc jockey em inglês. Antigamente, utilizavam-se discos para tocar e mixar. Hoje em dia, pode-se fazer uso de computadores, mas o nome aí ele permaneceu, né? O nome do DJ. A profissão de DJ possui prestígio e importância social entre os jovens. Então, aqui no lado, na imagem ao lado, a gente pode ver uma apresentação de uma música eletrônica. Então, nós conseguimos notar nessa imagem que não é só a música eletrônica, né, que é utilizada nesse tipo de festa. Também tem as luzes, a iluminação, o jogo de luzes, né? Então é aí
cria-se um grande espetáculo. Bom, e aí a gente pode fazer aqui algumas perguntas. Se você conhece música eletrônica, né? Se você gosta. E se você já viu algum DJ de perto atuando, ou se você conhece algum também. Então eu trouxe para a gente caminhar aqui para o encerramento uma atividade que, para relembrar aí o que foi discutido nessa aula. Bom, e a atividade seria aqui uma pergunta: o que caracteriza o século XX como o século das comunicações? Então, o que seria característico aí do século XX que o faz ser o século das comunicações? Então, seria aí o progresso tecnológico, né? Que possibilitou a criação de novos instrumentos. E aí foi a criação do fonógrafo, que a gente viu lá naquela imagem, do rádio, do cinema, e o aperfeiçoamento de instrumentos musicais, né? E indústria de aparelhos sonoros. Então, o que levou aí o século XX a ser o século das comunicações seria a criação dessas tecnologias. E aí a pergunta B seria: como descrever a música concreta produzida pelo Schaffer no fim da década de 1940? Então, como seria essa música que o Schaffer produziu na década de 40? Seria uma música produzida com sons naturais de ambientes naturais ou industriais. E também tais como, então, sons ali do dia a dia, como foi citado, o barulho da vassoura varrendo, canto dos pássaros, som de serra elétrica, sirene, ranger das portas e etc. Então, esses sons naturais aí descrevem a música concreta produzida aí pelo Schaffer. Então, vamos para outra questão, que seria: que gênero musical foi criado pelo John Cage e aperfeiçoado pelo Stockhausen? E com quais equipamentos produziram música? Então, que gênero musical foi criado pelo John Cage e aperfeiçoado pelo Stockhausen? O gênero musical foi a música eletroacústica. Então, o John Cage aí valeu-se de instrumentos convencionais de forma não convencional, né? Lembra o John Cage? Ele utilizou um instrumento convencional, que é o piano, de forma não convencional, que foi inserindo peças dentro desse piano para modificar o som. Então ele inseria pregos, enfim, diversos elementos que dentro ali do piano modificariam o som. E aí o Stockhausen criou obras musicais sem intervenção humana, ou seja, com instrumentos eletrônicos em um laboratório musical. Então o Stockhausen, dentro de um laboratório musical, ele criou sons, né, obras musicais, sem a intervenção humana. Então nós encerramos aqui essa aula e até a próxima.